Olá, eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal Administração Antônio Marcos. Estamos completando hoje o primeiro ano do canal. São 52 semanas, 67 vídeos, sendo 52 vídeos semanais e 15 vídeos com reflexões sobre administração. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, que estão constantemente assistindo e participando dos nossos vídeos. A vossa permanência, a vossa participação é indispensável para a continuidade do canal. É a vossa presença o meu maior incentivo para continuar produzindo os vídeos. Conforme falei anteriormente, acredito que os conhecimentos de administração não devem ser exclusivos aos que cursam um curso técnico ou uma faculdade de administração ou aos que atuam profissionalmente como gestores. Todos nós somos administradores, em maior ou em menor proporção, dependendo das atividades que desenvolvemos, sejam profissionais, sejam liberais. Essa tem sido a melhor maneira que encontrei de divulgar esses conhecimentos para todos, utilizando esses meios de comunicação virtual que dão possibilidade a que todos vocês possam acessar os nossos conteúdos. Espero que o nosso material esteja sendo útil a vocês, sejam estudantes, sejam profissionais liberais, empregados em qualquer tipo de organização, gestores ou dirigentes de empresas. No vídeo de hoje, o vídeo semanal de número 52, que completa esse primeiro período de 12 meses, nós vamos começar a falar sobre o principal componente das organizações, as pessoas. Antes, porém, se você ainda não está inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, seu feedback e não se esqueçam de divulgar o link do canal ou desse vídeo para todos os seus contatos, para que a gente possa fazer crescer cada vez mais a comunidade, o que vai garantir a continuidade do canal. Vamos então à vinheta e ao nosso conteúdo de hoje. Até o final da segunda década do século XX, até o final dos anos 1920, do século passado, o desenvolvimento dos conhecimentos de administração foi obra principalmente de engenheiros. Nós temos o Taylor, Henry Fayol, Frank Gilbert, Henry Gantt, Henry Ford e mais outros, muitos outros, prevalentemente engenheiros. Esse é o chamado enfoque técnico da administração. Nesse enfoque, prevalece a objetividade. Mas no final da década de 1920, naquela segunda década do século XX, um experimento vai marcar a adoção de um outro enfoque na administração, o enfoque comportamental. Nesse enfoque comportamental, o que prevalece é a subjetividade. Mais adiante a gente vai falar sobre esse experimento. Antes, porém, a gente deve compreender o significado de objetividade e subjetividade, além de alguns outros aspectos. Objetividade diz respeito à validade de um conhecimento ou da representação de um objeto, independentemente da preferência das pessoas. A análise ela deve ser isenta de qualquer sentimento, gosto, critério moral ou qualquer outra interferência das pessoas. Então, um conhecimento ele é válido, ou uma representação de um objeto qualquer é válida, independentemente do que eu goste, do que eu não goste, do que eu acho, do que eu não acho. Essa é a objetividade. Nós podemos dizer que a lógica, a racionalidade são o que importa dentro da objetividade.
Assim, no desenvolvimento dos conhecimentos de administração até aquele momento, final dos anos 1920, prevaleceu a objetividade, o enfoque técnico. Esse enfoque, não há espaço de se agir nas organizações que não seja de forma objetiva, de forma técnica. Já a subjetividade diz respeito aos desejos, necessidades percebidas, sentimentos das pessoas que vão interferir no seu comportamento e naquilo que elas definem como realidade. Dependendo do julgamento de cada pessoa, dos seus valores, dos acontecimentos dos quais ela está participando, os objetos serão interpretados de forma diferente. Isso vai se refletir na forma como as pessoas irão agir nas organizações. Isso é o que busca compreender o enfoque comportamental. Como e por que as pessoas agem como agem, apesar de termos diretrizes claras de como se comportar e de como agir, apesar de termos incentivos materiais, compensações materiais para que as pessoas se comportem ou ajam de determinada maneira. Apesar do enfoque técnico prevalecer no desenvolvimento dos conhecimentos de administração desde o final do século XIX até o início do século XX, essas 2 décadas, e continua depois, muitos conhecimentos ainda utilizando o enfoque técnico para o desenvolvimento de conhecimentos de administração. Apesar disso, nós encontramos ainda no período onde prevalecia o enfoque técnico, alguns precursores do enfoque comportamental, como, por exemplo, Mary Parker Follett. Ela indicava que os homens são motivados por necessidades e desejos, e que deve haver uma preferência pela coordenação, ao invés da intimidação na gestão. Lilia Gilbert, Henry Gantt, Hugo Musterberg também adotavam a psicologia industrial. Max Weber, que fez todos os estudos dos sistemas sociais, do poder e da autoridade legítima. Em 1938, teve um livro publicado, o autor é Chester Barnard. O livro se intitula As Funções do Executivo. Nesse livro, Chester Barnard vai focalizar a dimensão humana e comportamental dentro das organizações. A cooperação pela coordenação, o propósito moral das organizações e do trabalho. Mas o marco inicial, o que realmente deu início a essa abordagem, foi a Escola das Relações Humanas, que é o resultado de um experimento chamado Haldor, do qual nós vamos falar a seguir. Em 1927, foi realizado um estudo na fábrica Haldor, da Western Electric, na cidade de Cícero, Illinois. A fábrica era a principal fornecedora de componentes de telefonia da Bell System. A Bell System era, nessa época, quem detinha o monopólio da telefonia nos Estados Unidos. Os estudos objetivavam verificar as mudanças na produtividade em função de alterações nas condições físicas de trabalho. Condições físicas de trabalho, luminosidade, temperatura, limpeza, outros benefícios, alimentação, paradas para descanso. Então, coisas que podem ser adotadas por uma organização visando melhorar a produtividade. Qual é o efeito dessas mudanças nas condições físicas? O método de estudo que foi utilizado foi da psicologia experimental. Foram organizados 2 grupos de moças que desenvolviam o mesmo tipo de trabalho. O trabalho era montagem de componentes para a fabricação de telefone. As moças foram divididas em 2 grupos. Um grupo é o grupo experimental, o outro grupo é o grupo de controle. O método consiste em fazer as alterações no grupo experimental, não faz nenhuma alteração no grupo de controle e mede-se os resultados, se compara o resultado. Por exemplo, melhora
a limpeza no ambiente de trabalho do grupo experimental, ou a organização da disposição do ambiente de trabalho no grupo experimental. Mede-se a produtividade após essa mudança e se compara com a produtividade no mesmo momento, né, no grupo de controle. E aí vê-se quais os efeitos dessa mudança para a produtividade. Antes porém, de começar todo o processo, né, se faz uma medição inicial dos dois grupos. Antes de fazer qualquer modificação no ambiente no grupo experimental, se faz uma medição para servir de base para as medições seguintes. No primeiro experimento, foi aumentada a luminosidade do ambiente de trabalho do grupo experimental. E ao fazer a medição da produtividade, para grande surpresa de todos, a produtividade havia aumentado nos dois grupos, tanto no grupo experimental como no grupo de controle. Isso não tem lógica, é incoerente, pois o aumento era para ser só no grupo experimental, e aquele que sofreu uma melhoria, né, do ambiente físico. Os pesquisadores, então, resolveram voltar a luminosidade no grupo experimental às condições anteriores e medir novamente a produtividade. E, para surpresa de todos, a produtividade aumentou nos dois grupos, tanto no grupo experimental como no grupo de controle. Os pesquisadores, então, resolveram oferecer benefícios para as trabalhadoras do grupo experimental. Lanche, parada para descanso e medir a produtividade após essas modificações. Resultado? A produtividade aumentou de forma equivalente nos dois grupos novamente, tanto no grupo experimental como no grupo de controle, onde não havia sido feita nenhuma modificação. Por fim, retiraram todos os benefícios, voltou tudo às condições originais e fizeram novas medições. E, para espanto de todos os pesquisadores, a produtividade alcançou um nível jamais imaginado para essas moças. Não havia nenhuma relação entre as alterações implantadas e a produtividade. Qualquer que fosse a modificação implantada no grupo experimental, a produtividade subia nos dois grupos. Isso é um paradoxo. Não tem lógica isso. Então, em função desses resultados, a pesquisa se estendeu. Ela continuou e se prorrogou até 1933. Sendo que as conclusões finais mesmo desses estudos só foram completadas em 1947. E quais foram as principais conclusões desse estudo, né? Estudo longo, né? Foram de 1927 a 1933 com experimentos e depois os estudos, né, dos resultados dos experimentos. Quais as conclusões? Primeiro, a importância do grupo. A importância do grupo no trabalho, no comportamento das pessoas. Segundo, a descoberta da organização informal. O que é a organização informal? É aquela organização que é o resultado das relações que as pessoas têm uma com as outras quando elas estão juntas num determinado ambiente, independentemente da organização formal, que é aquela planejada pelos executivos das organizações. O desempenho das pessoas depende muito menos dos métodos de trabalho do que dos fatores emocionais ou comportamentais e da influência que as pessoas sofrem dentro dos grupos. O ambiente de trabalho, a fábrica, deve ser vista como um sistema social, além de ser vista como sistema econômico industrial, que era a visão original da abordagem técnica. Sistemas sociais são formados por pessoas e o comportamento das pessoas sofrem a influência de suas necessidades, sentimentos, atitudes, bem como dos grupos dos quais elas fazem parte. Na visão comportamental, o ser humano é o centro do processo administrativo e não o sistema técnico. O estudo comportamental também é chamado de comportamento organizacional. E ele se divide em características individuais e comportamentos coletivos.
Esses vão ser os conteúdos que nós vamos passar a estudar a partir do nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários. Qualquer dúvida, deixe aqui no final do vídeo ou use o e-mail amongestão@gmail.com. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.